Rapaziada, aqui pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que toda hora eu repito que mouse é simplesmente o periférico mais importante, principalmente pra você que quer jogar. É o que eu falo, não adianta você ter um bom teclado, um bom headset se você não tiver uma boa mira com o mouse. E por incrível que pareça, de todos os periféricos, principalmente com essas novas taxações, mouse continua sendo um dos produtos que mais vale a pena você importar. Então é por isso que no vídeo de hoje eu separei os melhores mouses pra você comprar hoje em dia. E detalhe, sim, eu vou falar de muitos mouses pra você comprar no AliExpress, mas eu tentei separar a maioria que você também encontra aqui no Brasil, tá? Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, abaixo dos R$100, aqueles modelos bem baratinhos, bem basicões, para você que precisa de um mouse só pro seu setup, minimamente bom para você fazer suas coisas, inclusive jogar. Bom, dos baratinhos a gente encontra 4 opções que são as mais famosas e as mais conhecidas, principalmente para você que não quer importar. Que nesse caso é o Redragon Notocer, o HyperX Pulsefire, o Razer DeathEater e o Logitech G203. Só que desses 4 a gente já descarta 2, que nesse caso é o Razer DeathEater e o Logitech G203. Isso porque hoje em dia eles estão muito caros. Tipo assim, hoje em dia eles estão com preços absurdos. Não são mouses ruins, mas pelo preço que tá sendo cobrado não vale nem um pouco a pena. E vocês vão ver que vai ter mouse nessa lista que simplesmente é até mais barato do que eles e dá um pau. Bom, mas desses dois baratinhos, o Redragon Notocer ele acaba sendo um mouse um pouco mais rústico. Ele tem uma pegada bem maior. Ele não é um mouse pequeno, muito menos leve, mas no geral ele tem uma pegada muito ergonômica. Pra você que tem aquela pegada palm grip, cara, é simplesmente perfeito. É um mouse que você simplesmente consegue descansar sua mão tranquilamente. Já vem com um sensor que no caso é o PAW3368, no caso 3168, que é simplesmente um sensor de entrada que é relativamente bom, consegue entregar um bom desempenho, principalmente para jogos, mas não é um dos melhores. Entre os baratinhos acaba trazendo um custo-benefício relativamente bom. Já o HyperX Pulsefire, na minha opinião, ele acaba sendo o melhor custo-benefício de todos. Isso porque ele tem uma pegada infinitamente melhor, se adapta a muito mais tipos de pegada, desde palm grip, fingertip, claw grip, sem contar que ele também já traz um sensor um pouquinho melhor, que nesse caso é o PixArt 3327, e dentre os modelinhos de entrada ele acaba trazendo uma performance simplesmente maravilhosa. E com relação ao preço deles, hoje atualmente eles variam em torno de seus R$100. Mas sendo muito honesto, eu não recomendo nenhum desses. Tipo, eu recomendo só em último caso você precise de um mouse extremamente urgente e rápido. Isso porque literalmente gastando o mesmo preço, às vezes até um pouco mais barato, a gente vai pro Attack Shark R1. E aí que eu falo e repito que mouse e a maioria dos modelos que a gente tem no mercado nacional é tudo marca. Isso porque esse Attack Shark R1 é simplesmente um dos mouses mais absurdos, principalmente essa marca é simplesmente maravilhosa. Inclusive eu tô usando um dessa marca. E ele é extremamente barato e traz um desempenho surreal. Já começando pelo design, que por incrível que pareça, mesmo a maioria dos mouses de hoje em dia trazendo esse design bem padrão, ele traz um design bem mais arrojado. Então ao invés dele ser redondão, ele acaba trazendo as pontas um pouquinho mais agudas. Então no geral ele acaba tendo uma pegada muito confortável e muito boa. Novamente, ele se adapta muito bem a todo tipo de pegada. Além dele já vem com o sensor PAW3311, que em tese seria um sensor inferior, principalmente em comparação com a maioria dos mouses que a gente tem hoje em dia, que vem com 3395, que é simplesmente o melhor custo-benefício que a gente encontra no mercado. Mas por incrível que pareça, ele traz um desempenho muito semelhante. Cara, em desempenho de jogos ele é simplesmente maravilhoso, tem zero problema, tem uma precisão simplesmente maravilhosa. Além disso, já traz software, sem contar que ele já traz uma bateria de 65 horas, que aí também tá um ponto extra em comparação com os outros. Ele é sem fio. E o ponto mais absurdo dele é o preço. Hoje atualmente você encontra esse mouse no AliExpress na faixa aí dos seus R$90, e aqui no Brasil ele varia em torno aí dos seus 200. E na moral, compensa demais. Já subindo o degrauzinho agora, indo pro meu mouse simplesmente favorito. Na moral, ele é o meu xodózinho e eu sou apaixonado nesse mouse. E ele nem é o melhor pra jogar, que é simplesmente o Rappo MT750L. Na moral, de todos os mouses que eu comprei, na minha opinião, ele foi o melhor custo-benefício que eu já tive. Inclusive, eu uso ele todo santo dia. E ele é simplesmente maravilhoso. Bom, aqui de cara a gente percebe que ele é uma cópia descarada do MX da Logitech, que é simplesmente um mouse de produtividade extremamente caro. Custa seus R$900. Mas calma que esse aqui veio mais barato. Mano, e já começando que ele tem uma construção simplesmente absurda. É um plástico extremamente bem feito, que inclusive parece até metal de tão bem feito que é. Se liga nisso. Mas o ponto que ele mais se destaca, obviamente, não é pra jogo e sim pra produtividade. Ele é simplesmente uma das melhores, se não a melhor opção baratinha que a gente encontra no mercado. Ele tem essa pegada que é simplesmente maravilhosa e eu amo. Eu tenho uma mão bem pesada, então, cara, eu gosto muito de mouse mais pesado e dessa pegada mais larga. E na moral, ele é muito confortável. Ele já traz 7 botões, inclusive traz
traz dois scrolls, esse aqui e esse aqui lateral, além de trazer um sensor maravilhoso. A Rapu não deixa muito claro qual é o sensor que vem nele, mas na moral, ele é muito bom. Inclusive, quando eu testo o computador, eu testo com ele, é simplesmente maravilhoso. Por incrível que pareça, pra jogar ele tem um desempenho muito bom, mas o ponto principal que eu comprei ele é que, além dele ser muito bom pra produtividade, o ponto principal, na minha opinião, foi a bateria. Isso porque eu odeio ficar carregando o mouse e eu odeio pilha. E esse aqui simplesmente solucionou meus problemas. Isso porque a Rapu indica que em 3 horas de carregamento, ele fornece uma bateria que dura aproximadamente entre 1 a 2 meses. Só que o mais absurdo é que eu tô com esse mouse aqui há aproximadamente uns 3, 4 meses e eu só carreguei ele uma vez, que foi quando ele chegou, só. Então, na moral, esse aqui foi simplesmente o melhor investimento que eu já fiz. Pra você que busca um mouse bom pra trabalhar, inclusive até pra jogar também junto, eu acho ele uma das melhores opções. Na verdade, eu acho ele a melhor opção baratinha. Ah, e vale ressaltar, ele também funciona via wireless e Bluetooth, ele conecta até 3 dispositivos. E com relação ao seu preço, hoje atualmente no AliExpress ele vai em torno dos seus 120 a 160 reais. E aqui no Brasil o pessoal passa a faca nesse mouse, ele fica em torno dos seus 300 a 500 reais. Voltando agora pra uma pegada um pouco mais pra jogos, eu diria que um dos modelos pra games com um dos melhores custo-benefícios que a gente encontra, principalmente levando em consideração configurações um pouco mais intermediárias e que inclusive você encontra tanto no AliExpress como também aqui no Brasil com uma certa facilidade, é o Attack Shark X3, cara. Como eu falei, embora ele seja da mesma marca, ele tem uma boa diferença em comparação com o R1. Ele tem essa pegada mais arredondada que parece que é meio ambidestro, mas ele não é. Parece muito uma cópia descarada do Super Light da Logitech, mas no geral é um mouse muito bom, extremamente confortável, cara, principalmente se você tem a Fingertip e a Claw Grip. É um mouse que vai te atender muito bem. Já se você tem uma pegada muito semelhante da minha, daquela Palm Grip, eu particularmente não sou tão fã assim, eu acho ele um mouse um pouco pequeno, mas ainda assim se acostuma com uma certa facilidade. Mas o ponto principal que eles acabam se destacando é com relação ao sensor, que nesse caso ele vem com o famoso PAW3395, que, como eu falei anteriormente, é simplesmente o melhor que os benefícios que a gente encontra no mercado. Cara, principalmente dos mouses que a gente encontra hoje em dia, ele traz uma performance simplesmente maravilhosa, é zero dor de cabeça, tem um desempenho simplesmente fenomenal, é extremamente responsivo, muito preciso, cara, não tem nada a reclamar desse sensor. Fora o preço, que é extremamente acessível também. Além disso, ele funciona também via Bluetooth ou wireless, sem contar também uma bateria de 65 horas e um ponto principal dele também é o preço. Hoje, atualmente, ele varia em torno de seus 130 e aqui no Brasil varia em torno aí de seus 250. Inclusive, até mesmo aqui no Brasil, eu acho um preço muito justo. Porém, sendo muito honesto, não é o modelo que eu mais recomendo. Isso porque, praticamente na mesma faixa de preço, você vai por irmão gêmeo dele, que é o Attack Shark X6, que na minha opinião vale muito mais a pena. Isso porque ele é praticamente o mesmo preço, só que eles têm algumas diferenças que faz com que o X6 seja infinitamente melhor e vale muito mais a pena, principalmente levando em consideração a diferença de preço. Resumindo a conversa, é praticamente o mesmo mouse, inclusive, como eu falei, esse mouse aqui é da Attack Shark e adivinha, ele é o X6. E pra vocês terem uma ideia, ele é basicamente a mesma coisa do anterior, é exatamente o mesmo design do X3, ele tem também 49 gramas, ele é muito leve, na moral, é o mouse mais leve que eu já testei. Bem com o mesmo sensor que é o PAW3395, só que ele tem dois pontinhos que, na minha opinião, torna ele o melhor custo-benefício. O primeiro é com relação à bateria, isso porque a gente vai pra uma bateria de 65 horas para uma bateria de 200 horas, mas não só isso, ele tem um ponto muito extra também relacionado à bateria, é que além dela durar muito mais tempo, ele vem com essa paradinha, ele vem com uma dock de carregamento, cara. E o melhor de tudo, ela tem LED, cara, inclusive é um LED. Como dá pra ver aqui, tem uma digitalzinha, você clica aqui, ó, você consegue controlar o LED, cara. E na moral, é muito top isso aqui. Além de ser infinitamente mais prático, porque como eu falei, eu particularmente odeio ficar carregando o mouse, então você só vem aqui, pluga. É uma parada meio besta, mas é muito mais prático você ficar plugando um USB toda hora. Fora que também esteticamente é muito mais bonito isso aqui, venhamos e convenhamos. Não só isso, como além de carregar o mouse, ele também funciona como um receptor, caso um cabo extensor. Então, além de carregar o mouse, isso aqui também tem a função de estender o USB, o receptor ficar mais próximo do mouse. E como eu falei, tudo isso por uma diferença de preço muito mínima. E hoje atualmente você encontra ele por volta aí dos seus 150 reais no AliExpress, e aqui no Brasil vale em torno dos seus 50. E como eu falei, na minha opinião, vale muito mais a pena, porque o upgrade é infinitamente melhor e muito mais prático. E agora, na minha opinião, simplesmente o melhor custo-benefício, principalmente pra você que tá indo pra essa pegada um pouco mais pro player, mas também sem gastar horrores, a gente vai pra ele simplesmente o Rapu VT9 Pro, cara. Eu recentemente fiz review dele, inclusive recomendei também num vídeo de compras do AliExpress. E cara, ele é simplesmente um dos melhores custo-benefícios com uma configuração muito boa que a gente encontra hoje atualmente. Já começando que ele tem uma pegada maravilhosa, inclusive ele é um mouse um pouco mais estendido, principalmente se a gente pegar em comparação com o Attack Shark, que na minha opinião é infinitamente
infinitamente melhor, ele se adapta muito melhor a diferentes tipos de pegada. Além disso, ele também traz, na minha opinião, um peso infinitamente melhor, porque eu odeio o mouse levezinho. Cara, na moral, 49 gramas é muito leve. Já no caso do VT9 Pro, a gente tem 68 gramas, então ele é um pouquinho mais pesado, ou seja, não é nem muito pesado, nem excessivamente leve, o que na minha opinião é perfeito. Só que ele tem dois pontos principais que faz com que ele se torne um dos melhores custo-benefício, principalmente para você que quer meio que se profissionalizar nisso. Isso porque aqui a gente tem uma leve melhora do sensor, que a gente vai de um PAW 3395 para um PAW 3398, que resumindo conversa é como se fosse uma versão atualizada do 3395, que acaba trazendo um pouquinho mais de performance, mas o ponto principal de destaque dele é com relação ao sensor. Isso porque ele originalmente, se você comprar, ele vai vir com aquele sensor padrão de praticamente todos os mouses, que é um sensor de 1000 Hz que traz 1 milissegundo de resposta. Só que ele é vendido numa versão à parte, onde você compra um doublezinho à parte de 4000 Hz, onde a latência dele cai de 1 milissegundo para 0.25 milissegundos, o que pode parecer besta e uma diferença meio que ridícula, principalmente se você joga casualmente, mas principalmente quando a gente entra nesse mundo pro player, cara, a gente percebe que, tipo assim, quanto mais rápido, melhor. E realmente, cara, pra jogar, ele é simplesmente absurdo, na minha opinião. Como eu falei, eu já testei ele, eu vendi ele pro meu editor. Cara, realmente é indescritível o quão bom ele é pra jogar. Principalmente pra mim, cara, na minha opinião, a pegada é muito boa, o peso dele é perfeito. Principalmente, cara, a velocidade, mano, sei lá, parece que você tá jogando uma manteiga, é muito bom. Realmente, de todos os mouses que eu já testei, foi uma das melhores experiências pra jogar. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele varia em torno aí de seus R$200 no AliExpress, e aqui no Brasil em torno de seus 300, no máximo estourando R$400. E pra você que quer chutar o balde, realmente uma das melhores opções, e continua sendo um dos melhores custo-benefícios que a gente acaba tendo, é simplesmente o Superlight da Logitech. Eu particularmente acho alguns produtos da Logitech, principalmente dessas marcas HyperX, Razer, bem super faturados, mas especificamente o Superlight é realmente um mouse muito absurdo. Esse sensor que vem nele, que é um sensor da própria Logitech, é simplesmente fenomenal, traz um desempenho absurdo, e não é à toa que é um mouse extremamente utilizado, principalmente por pro player. Com relação ao seu preço, hoje ele varia em torno de seus 400, 600, tem modelo que chega até seus R$1000, mas a média dele é em torno de seus 400 a 600 reais. E sendo muito honesto, é um mouse muito bom. E novamente, link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, se você achou que faltou algum mouse nessa lista, deixem aí nos comentários. Eu tô sempre comprando e testando novos produtos, então deixem aí as sugestões de vocês. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!